Leitura do livro do Amir Klink, Linha d'Água, Entre Estaleiros e Homens do Mar. No início ele diz: no mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte é percebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Parece atual, mas esse é um trecho de Camões, de Os Lusíadas, canto 1, 106. Para refletir, o primeiro capítulo diz: Crianças do Gelo. Eu descobri o mar num velho sobrado amarelo em Paraty, no Rio de Janeiro. Vez por outra, as marés de Cisígia, mais altas, vinham bater na soleira da casa, em plena praça, invadindo a matriz e algumas ruas da cidade. Mesmo assim, pulando descalço na soleira para a água salgada, em ruas pensadas e feitas para serem lavadas a cada maré, eu não vi, de verdade, o mar que cerca a cidade. Tão próximo, e nada vi além do espelho salgado refletindo os sobrados. Eu descobri o mar, o oceano e o dom de navegar no sótão, em livros. E dentre muitos, em um especial de capa azul, o Le Grand Hiver, da Célie Poncet. De barcos eu sabia muito pouco. No máximo, remar uma canoinha arisca sem tomar um tombo. Eu vivia no mundo das vacas e dos impostos, fazendo queijos daquelas vacas e gritando. E quitando pilhas destes, de impostos. E nos fins de semana, dando voltas na Bahia com a minha canoa, a motor, a Rosa 9. Inscrita em Paraty, mais de feitio ubatubano, não havia na cidade canoa mais bonita. Eu não tinha por que pensar em outros barcos. Em 1977, perambulou pela Baía da Ilha Grande um veleiro vermelho, o Damien II, de um casal que faria história. Durante meses, Célie e Jérôme Poncet coletaram e pescaram alimentos para guardar em potes de vidro, desses com borrachinhas cor de laranja na tampa e fecho de metal, que são fervidos em panela de pressão para fazer vácuo. Conhecidos como bocaux, são um eficiente método francês para conservar alimentos fora da geladeira. Então estocaram mais de 300 potes. Seu plano era passar o inverno inteiro a sós na Antártica. E passaram. Em abril de 1979, na remota Geórgia do Sul, a bordo do Damien II, sem nenhuma espécie de assistência, nasceu o menino Dion, o filho do casal. E em 1982, a Artaud publicou o livro da Célie. Eu comprei-o na livraria francesa, no Centro Velho de São Paulo. Devorei-o no sótão de Paraty. E não era um relato de façanhas tolas ou heroísmo fútil, como tantos que eu li, mas uma obra verdadeira de poesia, sensibilidade e ousadia interior. A Antártica não existia para os barcos miúdos, enquanto colecionadores de proezas elegiam o Cabo Horn como o Everest dos oceanos. Os Poncet foram além, muito além, apenas para mostrar a beleza intocada do Sul. Em 1984, eu encontrei-os no Rio de Janeiro. Alguns dos bocaux ainda existiam. Eu passei das vacas para as velas, dos currais para os estaleiros por causa deles, inspirado por eles. Foi uma passagem lenta, trabalhosa, difícil. Foi também de grandes alegrias. Eu não traí minhas canoas, apenas compreendi que podiam crescer, ganhar velas, ir muito além dos limites da Bahia. Em 1986, eu visitei os sítios antárticos indicados como setas nos delicados mapas feitos à mão pela Célie. E poucos anos depois eu vivi o meu inverno, em 13 meses particulares, deliciosamente isolado num desses lugares anotados nos desenhos que guardei. Ano sim, ano não, eu tenho tido o privilégio de encontrar um dos dois, quase sempre abaixo da convergência. Eles vivem na ilha mais ocidental das Falkland, a Beaver Island,
criando renas e carneiros no mesmo modo despojado e simples e duro que a vida no mar. Entre rebanhos de animais e verões antárticos, fizeram mais 2 filhos, e desde aquela primeira viagem retornaram todos os anos ao mundo do gelo. Todos os anos. Abriram a Antártica aos barcos pequenos e aos grandes mostraram os limites de até onde ir. Em todos os sentidos foram pioneiros, sem nunca pretendê-lo. Jamais proclamaram suas conquistas que seguem únicas, simplesmente tiveram o desprendimento de ir sem alarde e voltar. Se eu não tivesse lido seus escritos, compreendido a sua coragem simples e o seu imenso respeito pelas regiões polares, eu teria passado décadas com pés enfiados nas águas acomodadas de Paraty, até que as cracas me cobrissem as canelas, e não teria navegado para lugar nenhum. Em 2004, quando completei na Antártica a volta ao mundo no Paraty 2, o primeiro veleiro que encostou a contrabordo foi o do Jerome. Trazia entre os tripulantes 2 criaturinhas com menos de 4 anos. Bebemos e falamos sobre tripulantes e sobre o fato de que, nesse ambiente forte e surpreendente, ser profissional é muito pouco. Cumprir obrigações de quase nada serve. Navegar ao sul na convergência exige tanto mais. Exige dedicação, generosidade, além da razão ou do simples cumprimento de tarefas. Exige um desprendimento profundo, um amor verdadeiro pela natureza, que crianças e amadores têm mais do que marinheiros apenas profissionais. Em 2005, na 4ª viagem para o sul, do ainda novato Paraty 2, eu decidi entrar no estreito berço de Leith Harbor, onde, debaixo de rajadas de 100 nós, nasceu Dion. Para minha completa surpresa, na mesma tarde fomos abordados por um jovem do comando do Pelagic, timidamente pedindo para conhecer o barco brasileiro. O seu nome? Dion Ponce. No Brasil, eu mal desembarquei, a Marina me desafiou. A próxima viagem ao gelo será com as nossas meninas. Em mais de 15 descidas antárticas que fiz em barcos brasileiros, eu fui aos poucos reunindo histórias destes raros tripulantes de que me falou o amigo francês. Faltava a presença das nossas crianças. Faltava ir com elas desenterrar o tesouro que anos antes havia escondido numa ilha sem nome, ao sul de Le Maire. Faltava fazer a maior viagem de nossas vidas, com as meninas, os amigos de verdade e as crianças deles. Levar paz, picaretas, cordas e vinhos, só pela inútil desculpa de buscar um tesouro escondido na Antártica. Pela grandiosa desculpa de deliciar-nos pelo resto da vida com 10 olhinhos ansiosos procurando pérolas e colares num buraco de gelo. Isso faltava, mas já não falta mais. Uma grande canoa de metal. Grandes canoas não se fazem mais. Não restaram no litoral as árvores para elas. Rocinhas, fogo e pastagens foram empurrando para longe da costa as grandes árvores. As grandes canoas desapareceram não por culpa delas, canoas, nem de seus mestres. Foi por culpa do trabalho de uma puxada de madeira morro acima, morro abaixo, pelo meio do mato, até chegar ao mar. Um trabalho da puxada do corte inacabado, que no caminho derruba muitas vezes mais madeira do que o da própria canoa. Foi por culpa também do pouco caso econômico que o trabalho dessas canoas foi sofrendo. Canoas de voga e de vela das antigas de cerco, as gigantes de carga, com 10 palmos de boca ou mais, ou mesmo as do Baixo São Francisco, de tolda, magníficas, com casaria coberta. Bem, nenhuma delas, salvo raríssimas exceções, sobreviveu. No caso das do mar, no passado não existiam as tintas de proteção das obras vivas, então, quando muito, banhos de casca de mangue vermelho para evitar cracas e gusanos, num processo que há muito se esqueceu. Obrigadas a ficar no mar, as grandes embarcações de madeira resistiam pouco tempo, e foi exatamente nas pequenas canoas, nas que sobreviveram puxadas em ranchos ou estivas,
que os traços e detalhes do estilo se preservaram. Em cada prainha do litoral brasileiro, em cada pedaço de costa ou rio, um feitio próprio, um detalhe de arte única que em silêncio se perde. Das canoas de canoa em canoa, ano após ano. Só depois de andar a torto e a direito, em barcos maiores cheios de modernices, é que descobri as qualidades da pequena e ágil Max. Santo Mané Santos. O corte de artista, a linha d'água afiada, a obra viva de um verdadeiro mestre canoeiro. Quando parada, instável como uma diaba, andando, arisca, veloz, puro prazer. Canoinha leve de cedro rosa, que eu pintei de azul oceano. Obra-prima de engenharia naval, foi minha primeira canoa. O veículo que me mostrou uma arte que eu não conhecia e uma atividade da qual não me livraria tão cedo, a de fazer barcos. Minúscula, frágil, esguia, sem que eu notasse, me levou ao mar confortável de casa, onde os destinos eram certos e os barcos estavam prontos, para o oceano aberto, para um meio vasto, incerto, onde barcos têm que ser feitos com cuidado e conduzidos com respeito, o meio de que eu aprendi a gostar. Depois da Max vieram a Faísca, de Goiti, a Rosa, imensa, de Caubi, canoinhas várias, de madeiras ora leves, ora pesadas, Samanta, Dita, Esperança, nomes que eu não quis trocar. Por culpa do amigo Caio, o primeiro veleirinho, aos 17 anos, um catamarã de fibra de 14 pés, por falta de oponentes a quem desafiar em regatas, eu usei anos a fio para carregar cocos ou remar, feito canoa mesmo. E quando faltava vento, troquei-o depois por um outro catamarã, este com 2 pés e uma buja a mais, o Karnak. E na companhia do Hermann aconteceu a primeira viagem oceânica, de Salvador a Santos. Nos anos de estudos econômicos da universidade, eu retornei aos remos, dessa vez em barcos olímpicos. Na raia da USP, remando bólicos esportivos de materiais avançados, eu compreendi o talento e a arte dos mestres canoeiros que faziam canoas para trabalho e pesca. Eu acabei construindo no coração da Baixada Fluminense o primeiro barco em que de fato eu naveguei. Lenta e intensamente, puxando remos e perseguindo correntes, uma experiência que me tornaria feliz no mar. 100 dias e algumas horas entre a África e o Brasil, no inverno de 1984. Um barco em comum, o IAT, com o nome de sigla, desprovido de velas, mastros ou motor, que me iniciou nas travessias oceânicas. De carona em veleiros franceses, eu fui aprendendo, ainda ignorante em velas e estais, os detalhes ocultos dos barcos maiores, ou pelo menos, dos que faziam viagens maiores. Em 1986, a compra tumultuada do Rapa Nui, o cancelamento da construção de um barco gêmeo, já iniciada em Rio Grande da Serra, e o início da obra de um veleiro polar em alumínio. Em 1989, finalmente a conclusão do Paraty e a partida para 22 meses de andanças pelos extremos do Atlântico. Um inverno inteiro na Antártica, um verão no Ártico, e depois de 27 mil milhas, a volta discreta ao mesmo pedaço de areia de onde havia partido, a bordo de um barco competente que apresentou um único problema. O vermelho do casco queimado de sol e frio virou rosa. Eu tinha finalmente o barco com que sonhara. Foi-se um pouco da ignorância, ganhei experiência e passagens por lugares que poucos barcos frequentam. Com as obras feitas e as milhas acumuladas, eu deveria ter acalmado o desejo de pensar em outro barco. Deveria comemorar feliz, na preguiça de Paraty, as latitudes cumpridas sem acidentes, os destinos alcançados com sucesso. Aconteceu justamente o contrário. Eu ganhei uma espécie de curiosidade crônica nos olhos, uma certa fixação por ideias simples, por soluções que andavam no meu nariz e que antes eu era incapaz de ver. Minhas dúvidas sobre barcos, a vida em volta deles e os seus segredos multiplicaram-se feito larvas. A ideia de um barco novo, de colocar tudo o que havia aprendido numa folha em branco, de fazer um projeto ainda mais simples,
de apagar erros só agora visíveis. Veio junto com interesse investigativo por barcos de todos os tipos, velhos, moribundos, regionais, úteis ou não, de carga, de pesca ou transporte, canoinhas pequenas, bem pintadas, as gigantes de um pau só, as abandonadas, barcos viajantes que vinham dar na Bahia, outros menos interessantes ou tortos vindos de fora, e que procuravam abrigo na passagem pelo Brasil. Todos os que pude, investiguei. Mesmo navios velhos, barcaças, plataformas, bateiras, chatas ou balsas, e também os seus métodos, ainda que rudimentares de ancoragem, manobras e manejo. Antes, por não ser engenheiro, membro do clube náutico ou mesmo velejador de mínima qualificação que fosse, eu tinha vergonha de fazer certas perguntas quando visitava um portinho ou estaleiro. A vergonha nunca me incomodou, não a perdi, mas agora eu me deliciava fazendo perguntas que antes eu não ousava. Por que veleiros de oceano têm formas tão horríveis e pouco marinheiras? Por que tantas toneladas de chumbo? Por que tantos cabos e pecinhas? Bem, afinal de contas, por que mesmo que eu levava 1000 quilos de chumbo inerte para passear de graça por 27 mil milhas? Bem, claro, para a estabilidade, seguranças, regras e regras. Como especialistas navais sempre insistiam. Eu não sou contra regras e normas, especialmente as da engenharia naval. Mas apenas seguir regras é pouco quando se deseja fazer um barco especial. Quase injusto, eu pensei questionar um projeto tão bem sucedido, um barco que me dera tantas alegrias. O barco vermelho, onde agora eu ia dormir nos fins de semana só para matar a saudade dos dias de viagem. Era de fato uma bíblia de ensinamentos, simplicidade e boas soluções. Finalmente ele tinha adquirido uma espécie de alma. Fez jus ao nome e me fez compreender por que, ao contrário de todos os outros veículos concebidos pela mente humana, barcos têm nome próprio. O Paraty terminou sua missão intacto, no auge de sua forma técnica. Era hora de produzir um sucessor. E dessa vez eu não pensava mais num barco convencional, mas em outro completamente diferente de tudo o que eu já vira. Um barco simples como canoa e cargueiro como navio. Eu descobri navegando que o tempo gasto em pensar em projetar é o mais importante na vida de um barco. Mesmo a mínima canoa de pescar, lula, que não tenha um projeto escrito, foi projetada na cabeça do seu construtor para aquele fim. Para pescar lulas. Foi projetada no olhar afiado do tirador que estudou o corte na mata. Descobri também que esse tempo só tem algum significado quando um dia os planos deixam de ser planos e se transformam em trabalho e obra, e depois em milhas. Estava na hora de parar de envelhecer planos, juntar alumínio e soldadores e fazer um barco novo. Um barco diferente, maior do que o Paraty. Uma canoa gigante de metal. Termino aqui. O próximo capítulo é o capítulo 2, se chama Um Capítulo Longo, então merece uma leitura dedicada a ele. Tchau, tchau.